punições para, obviamente, brigas, né? A equipe já estaria expulsa automaticamente da gincana. A gente tem também punições com relação a trânsito, porque é uma questão que é sempre levantada. A gente sempre está em constante contato com polícia militar, polícia civil, guarda de trânsito. Então essa imagem que às vezes fica no ambiente coletivo de que os gincaneiros eles são os arruaceiros e não sei o quê, é uma imagem que já está datada lá da década de 90, que acabou faz muito tempo. Sabe? As pessoas ainda estão com, às vezes tem uma mentalidade de que a gincana fica uma brincadeira de corrida de saco, de coisa assim, sabe? Mas a gente tem um projeto bem interessante para isso, sabe, Cláudio? Está em primeira mão isso, inclusive. Opa! Desde 1993, a cidade de Blumenau é agitada por uma gincana. As provas já começaram e tem direito até a noite de Oscar, revelando talentos na atuação, direção e parte técnica. Segundo a organização, o objetivo segue o mesmo nas últimas 29 edições: divulgar a história da cidade, integrar as equipes à comunidade com provas sociais e comemorar o aniversário de Blumenau de maneira alegre e solidária. Falando de provas digitais, 335 pessoas doaram sangue por causa da gincana, com tendência a aumentar. Para quem curte esse tipo de ação, tem uma boa notícia: as equipes estão disponíveis para receber mais participantes até o dia 1º de setembro. Isso porque a prova final acontece no dia seguinte, ou seja, quando o município comemora 173 anos de fundação. Para falar sobre a Gincana Cidade de Blumenau, convidamos Thiago Spinelli, que faz parte da diretoria da Liga, organizadora do evento. Seja muito bem-vindo aqui ao Portal Blumenauense, Thiago Spinelli, que recebeu prontamente aqui o convite e nos vai dar uma ideia de como é que está esse ano, né? Inclusive, eu antes estava dando uma olhadinha nos vídeos vencedores e, tem uma história muito bonita ali da Dona Adelina, né, da história, super bem resolvida, em curto tempo, dá para ter uma ideia muito legal. Aliás, esses vídeos sempre marcaram muito essa gincana, né? Me lembro, de alguma forma, todo ano sempre tem uma surpresa bem legal. Tudo certo contigo? Tudo certo, Klaus. Muito obrigado pelo passo aí para a Gincana de Blumenau. A gente sempre tenta divulgar nos meios de comunicação quando é viável, porque a imagem da gincana ela também está atrelada a parecer que somente acontece no final de semana do aniversário da cidade. E a gente tem atividade durante todo o ano, principalmente daí de cunho filantrópico, de cunho social, e que é uma parte fundamental também da existência da gincana. Ela começou também com esse intuito e a gente preserva isso já há praticamente 30 anos. Caramba, e seria 30 anos, né, se não fosse a gincana, a pandemia atrapalhando. Exatamente. A gente não está comemorando aí a 30ª edição exatamente por causa da pandemia. Então, estamos na 29ª edição da gincana. Com relação aos vídeos ali, Klaus, é uma prova bem interessante sempre. E ela já é bastante clássica na gincana. E a gente gosta muito de executá-la por causa desse apelo histórico, né? Então, a comissão organizadora, que é a comissão de provas, ela sempre busca colocar uma temática que envolva um pouco da história da cidade. E eu, por exemplo, que não sou daqui, eu sou de Curitiba, né? Hoje eu posso te garantir que eu sei muito mais da história da cidade de Blumenau do que provavelmente muito blumenauense. E é muito legal, quer dizer, todas as edições sempre tem um tema, e esse tema ele acaba permitindo que de uma forma rápida a gente tenha uma informação legal, histórica da nossa cidade, e ao mesmo tempo mostra, né, como as equipes são dinâmicas em produzir algo muito legal. Tu comentasse agora, né, tu és de Curitiba, há quanto tempo tu faz parte da gincana? Eu comecei na gincana em 2010, eu passei a morar em Blumenau em 2008, e daí em 2009 eu conheci um pessoal da gincana, já tive uma certa aproximação, inclusive a comissões de provas, antes eu conheci eles do que conheci integrantes. Até eu tenho aqui em Blumenau a Rádio Mix, e em 2009 a gente soltou provas até pela própria Rádio Mix, sabe? E daí em 2010 que eu realmente passei a fazer parte da gincana e como integrante de uma equipe. Na época era a equipe Capitão Caverna, que ainda existe, mas eu já não estou mais lá.
e participei da gincana como coordenador também, e entrei na diretoria da Liga. Essa é a segunda vez que eu faço parte da diretoria da Liga, e a gente vai tentando sempre auxiliar no que dá, né? Na verdade, assim, para ser bem sincero, Klaus, essa minha nova vinda para a diretoria da Liga, ela foi com o intuito de ajudar algumas pessoas que estavam voltando também para a diretoria, para a gente reestabelecer uma gincana forte, porque sofreu muito com a pandemia. A gente perdeu muitos integrantes, patrocinadores, então a gente realmente estava precisando reestruturar para que essa questão não terminasse de uma forma ruim para a gincana, porque estava fadado a talvez até acabar, sabe? Não estou dizendo que a gente está salvando a gincana, não é isso, mas a gente precisaria aí reestruturar algumas coisas. Um novo gás, né? Exatamente. Então a gente resolveu aí juntar forças aí com uma boa equipe para poder reestruturar isso e trazer novos integrantes. Então, assim, a gente está com um planejamento bem legal para os próximos anos também. Muito bacana. Eu acho que faz parte, né, da história da cidade. A gente viu diferentes gerações, afinal, 29 anos é muito tempo. E nesse período aí que tu ficasse envolvido, tem alguma que te marcou assim de uma forma especial como participante? Cara, como integrante, eu não posso dizer que ganhar o título não é algo que você, né, pode deixar de passar com a memória, né? Então, assim, é evidente, eu sempre comento, Klaus, a minha relação com a gincana é um pouco diferente do que a grande maioria dos gincaneiros, sabe? Eu não me considero um apaixonado pela gincana em si, ou então um gincaneiro realmente. Eu gosto de estar dentro de grupos de amigos e por eles fazer as coisas acontecerem. Então esse sempre foi minha motivação, na verdade. Mas é muito legal você estar com um grupo grande de amigos e você se empenhou com aquilo, porque eu gosto de ficar nos papéis de liderança, não consigo fazer de outra forma, meu agir é assim. E daí é muito recompensador quando você está numa situação como essa, e daí vem um título, por exemplo, ou vem uma boa colocação que não está se esperando, você vê a alegria na cara de todo mundo, no rosto de todo mundo. Então, assim, memória mesmo, afetiva com relação a isso, foram os 2 títulos que eu ganhei com a Capitão Caverna, e o primeiro 4º lugar que eu fiz com a equipe Coringas. A equipe Coringas já tinha tido outros resultados expressivos, mas é que estava vindo de uma fase diferente. Então, foi legal também essa sensação, sabe? Isso e o interessante né? Interessante como essa competitividade, vamos dizer assim, ela acaba gerando ótimos resultados para a cidade. Quer dizer, no final da história, é claro que a equipe vencedora que se empenhou mais, que trouxe mais, que acumulou mais pontos, é merecedora do título, mas com a arrecadação, com a doação de sangue, né, como a gente tinha comentado aí no início, mas também a arrecadação de alimentos, uma série de ações sociais, inclusive também os próprios filmes, né, que são um resgate da história, acabam sendo uma importante colaboração para a cidade. Todo mundo sobe no pódio, apesar de 3 equipes se destacarem. Uma das situações, Klaus, que assim, o que eu comento, as pessoas às vezes não entendem muito bem o porquê que a gente ainda continua fazendo isso, né? E por que a gente ainda está nesse meio, né? Eu já tô com 40 anos, né? Parece uma brincadeira de criança, de adolescente, mas não é. A questão, obviamente, além de ser um hobby, como qualquer coisa é um hobby, né? Mas no meu conceito também, é uma maneira muito importante da gente desenvolver ações sociais e de preservar a história do município. Então, um dos meus objetivos de estar ainda na diretoria e encabeçando as coisas é a gente poder manter essa gincana de uma maneira saudável e que possa as novas gerações voltarem e virem a fazer parte disso, que foi importantíssimo e é importante para o desenvolvimento de algumas ações sociais e da preservação da história do município, sabe? Então, pelos vídeos, pelas provas, que as provas sempre envolvem alguma curiosidade histórica também. Então, assim, é uma atividade cultural que a cidade de Blumenau tem o privilégio de ter, sabe? E é uma loucura, né? O último dia, eu me lembro de algumas edições passadas, teve gente tentando achar tesouro, teve uma loucura geral para tudo que é legal, e é importante... E é importante se dizer, né, que toda essa loucura, ela tem regras. Sim, eventualmente, quem abusar pode sair e perder pontos, inclusive a própria competição, se está bem adiantado. Podia me falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. A gente tem
uma associação que hoje gere a Liga da Gincana, né, que é a Liga Blumenense dos Gincaneiros. A gente tem também aí o regulamento anual, que é adaptado junto com as equipes todos os anos, para se adequar tanto a modernidades, né, quanto a situações que a gente percebe que precisa de um certo refinamento em uma regra ou outra. Mas é bastante extenso esse regulamento, e a gente tem punições, desde punições para, obviamente, brigas, né, a equipe já estaria expulsa automaticamente da gincana. Agressões, se for uma questão individual, o integrante não participa mais da edição e nem das próximas, ele é persona não grata na gincana, né? A gente tem também punições com relação a trânsito, porque é uma questão que é sempre levantada, que os gincaneiros abusam demais do trânsito, etc. A gente sempre tem exercido um controle cada vez mais intenso sobre isso. É evidente que eu não vou te garantir que as pessoas respeitam plenamente as regras, Klaus, mas ninguém respeita nem no dia a dia, né? Então, assim, a gente tenta colocar o máximo possível de regramento sobre isso. A gente sempre está em constante contato com polícia militar, polícia civil, guarda de trânsito. Então, assim, a gente trata as coisas com muita responsabilidade. Então, essa imagem que às vezes fica no ambiente coletivo, de que os gincaneiros eles são os arruaceiros e não sei o quê, é uma imagem que já está datada lá da década de 90, que acabou faz muito tempo. Por isso eu te perguntei, porque ainda, como você mesmo falou, muitas pessoas ainda têm essa imagem, e eu acho que é importante, né, a gente sempre reforçar esse ponto de que não é é um negócio muito bem organizado, e é por isso que está aí há 30 edições, e também é um negócio muito importante que caracterizou, que é mais uma dessas coisas que Blumenau chamou a atenção, como Stammtisch, como Oktoberfest, como monte de coisa, né, que a gente se destaca, e que é uma mistura de entretenimento também com ações sociais, com história, enfim, bem dentro dessa proposta, né, inicial que vocês têm. De alguma forma, tu já ouviste falar de outras pessoas, até porque tens também o envolvimento na rádio, etc. Como é que foi como é que é a receptividade de quem não está envolvido diretamente em relação ao que acontece? Veja, existe essa visão, né, ainda em algumas pessoas da cidade, que é uma visão equivocada, repito, sobre como é a grande maioria dos gincaneiros. É óbvio, como eu falei, a gente vai ter um ou outro que não vai respeitar, como também não respeita-se no dia a dia, né? Mas a visão em geral tem melhorado muito pelas formas como a gente tem exposto a atividade da gincana, principalmente as de cunho social. E a gente não faz isso para expor, mas há algum tempo a gente sentiu a necessidade de fazer isso, de começar a mostrar um pouco do que a gente faz, porque senão fica somente esse lado negativo que as pessoas absorveram. Então, às vezes parece que a gente está fazendo social para se mostrar. Não, não é isso, mas é que a gente tomou essa percepção de que a gente precisa mostrar também para melhorar a imagem da gincana, mas que também com essa nossa exposição, mais pessoas se interessam em auxiliar nas ações sociais. A gente tem um bom acesso com os órgãos públicos, a gente tem uma boa relação, e sempre teve com todas as passagens, independente de partido, porque a gincana ela é apolítica, né? A gente não deixa levantar bandeiras partidárias dentro da gincana. Isso também está no regulamento, Klaus, lá que tu comentou. Então não pode fazer menção partidária, nenhuma equipe pode ter alguma coisa que faça menção partidária. Mesmo em ano de eleição, o que às vezes complica um pouco, os carros da gincana, por exemplo, a gente adesiva eles com os patrocinadores, certo? Não pode ter adesivo político. Nenhum carro pode ter adesivo político. Para não vincular a imagem da gincana como se ela estivesse apoiando algum partido, sabe? Por isso que a gente sempre teve uma excelente relação com todas as prefeituras que passaram, com todos os secretários de cultura, com a própria Vila Germânica. Então, assim, a gente recebe esses apoios, né? E a gente sempre deixa isso muito claro, de que esse apoio ele é pela atividade em si, ele não é para algum ganho pessoal. E já dá para dizer quais são as provas finais desse ano que vão agitar aí a cidade? A gente tem um cronograma bem extenso agora, né? Então, a gente tem as provas. A gente ainda tem mais uma prova que a gente chama de prova antecipada, tá? Que vai ser na terça-feira da semana que vem. Não sabemos como será, né? A comissão de provas não deixa claro isso, para a gente ser pego de forma desprevenida mesmo, né? Mas o final de semana principal da gincana, ele acontece no dia 2 e 3 de setembro. E é um cronograma bastante extenso.
Então a gente começa já com as provas, a entrega de algumas provas às 9 da manhã, mas as primeiras provas são largadas ao meio-dia de sábado, aí vai até às 8 da noite. Às 8 da noite tem um intervalo até umas 9h30, mais ou menos, para dar tempo do pessoal jantar, quem quiser chegar em casa, tomar um banho, etc. 9h30 começa a famosa prova da madrugada. E ela depende do desempenho de cada equipe. Pode ser que uma equipe acabe meia-noite, pode ser que outra equipe acabe 5 horas da manhã. E independente do horário que você terminar, no domingo seguinte já tem prova de novo, 9 horas da manhã. E daí vai das 9 até as 14, mais ou menos, a entrega da última prova. E a gente daí faz a confraternização final, onde a gente já começa a fazer a confraternização independente do resultado. Porque a gente comemora o fim da gincana, a integração, a animação com todo mundo. Então, antes de sair o resultado, já começa com banda, DJ, o pessoal leva suas próprias bebidas, mas esse ano também tem um patrocínio de bebidas, então vai ter um choppzinho lá, vai ter uma coisinha ali também. E a gente fica todos ficamos reunidos ali na própria Vila Germânica, no setor 3, até o lançamento final do resultado, que está previsto esse ano para 18 horas e 15 minutos. O lançamento oficial do resultado final. E como é que fica o público, por exemplo, pode acompanhar esse momento da glória? Sim, é aberto, né? É aberto, inclusive o final de semana inteiro é aberto. As equipes preservam as equipes preservam os seus QGs, né? As suas estruturas montadas internas. Ali sim, cada só entra integrantes por uma questão de estratégia e de você não revelar como é que você está atuando, né? Então, dentro dos QGs só entram seus integrantes, mas quem quiser ir passear na Vila Germânica, ver como é que funciona, vai estar aberto para todo mundo. A gente só fecha durante as noites, é claro, né? Por uma questão de segurança. E no domingo, a confraternização é aberta ao público, quem quiser ir lá, tá convidado, veja como é que é, vão lá gostar também de ver, de repente, ano que vem estão participando com a gente, né? Que legal. Vocês também, né, estão abertos a receber integrantes, né, até o dia 1º, como eu coloquei no início. Como é que funciona quem quiser participar? Por exemplo, se ele não tem equipe, está em dúvida, eu gosto de 3, claro que ele vai ter que se decidir por alguma, mas vocês ajudam nessa decisão? Então, na verdade, o mais comum, Klaus, de acontecer é você acaba conhecendo alguém, né? E você conhece alguém, você vê como é que é e tal, a equipe da fulano que você conhece. Agora, eu não conheço ninguém que participa da gincana. Beleza, vai no Instagram, tem todas as equipes lá. Todas as equipes têm seus canais oficiais de comunicação. Não é difícil de achar, nem um pouco difícil, inclusive. E você manda uma DM lá, manda uma direct dizendo que quer conhecer a equipe e tudo. E todas as equipes, sem dúvida nenhuma, vão aceitar essa participação, obviamente, dentro de algum contexto, né, Klaus? Porque é uma atividade sem fins lucrativos, mas que custa caro. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa cobrar uma anualidade dos integrantes para participar, porque tem toda uma estruturação que a gente monta, desde camisetas, adesivos, como eu falei para você, parte de material que a gente precisa, como impressoras, computadores, internet, os QGs mesmo, né, a estrutura física deles. A gente gasta uma quantia razoável a respeito disso, sabe? Então a gente precisa retirar de alguma forma, que só patrocinadores a gente não consegue bancar tudo isso. E as equipes também fazem alguns eventos... Dá para dizer quanto é que é o valor, não? Então, é que varia muito de equipe para equipe, tá? Eu vou falar, por exemplo, da Corinthians... Cada equipe tem a sua própria gestão valor financeira. A sua própria gestão financeira, sabe? Porque achei que talvez fosse centralizado. Não. A diretoria da Liga, né? Opa, apertei o lugar. A diretoria da Liga, ela faz a gestão da gincana. Né? Então a gente cobra uma inscrição, tudo isso previamente avisado de como é que funciona e tudo mais. Mas isso seria para quem quer montar uma equipe. Né? Agora, as próprias equipes, elas fazem as suas gestões financeiras. Porque depende... Tem equipes que acabam utilizando muito mais internet, muito mais carros, vai utilizar container para guardar acervo. Então, assim, os custos variam demais de acordo com a gestão de cada equipe. Vou te falar, por exemplo, na Coringas, que é a equipe que atualmente estou, tá? A gente cobra R$300 anual, tá? Ou R$150 para novos integrantes, que é a primeira vez. Quem primeiro começa a gincana na primeira vez na Coringas tem essa bonificação, digamos assim, para incentivar realmente a entrada de novos integrantes, sabe? As pessoas se envolvem com tantas coisas, né? E hoje em dia, por bobeira, a gente sai no final de semana, já gasta R$150. Né? Você vai com a família. Fácil. E considerando que assim, né, vai ganhar ainda a camiseta, 2 camisetas, né?
uma refeição no sábado à noite, o almoço de domingo, olha só. A bebida que vai ser consumida, água, refrigerante, café, chopp e outros destilados, enfim, também já está incluído. Então, assim, é um open bar e open food também para o final de semana, sabe? Então, não é só um dinheiro que você coloca lá para a equipe usar, mas um dinheiro que também tem um retorno imediato, né? Exatamente. Como tu mesmo falou, cara, qualquer um vai gastar 150 pila para sair, ainda mais, assim, são 2 dias, né? A gente tá falando desde sábado até domingo, né? É até uma compensação, né? Que não vai ser usado em outros lugares. Exatamente. Hoje, quantas equipes tem? São 8? São 8 equipes. A gente está falando aí de uma média de 100 integrantes por equipe. Vão ter equipes com bem menos e outras com um pouco mais para fazer essa média, obviamente, né? Mas a gente já chegou em números muito mais expressivos, mas que também ficava inviável de fazer a gincana quase, sabe, Klaus? A gente teve eu não vou me lembrar o ano certo agora, mas eram 18 equipes. Assim, é demais, principalmente para quem está organizando as provas. Porque as provas elas não são controlar, né? E elas não são iguais para todo mundo, sabe? Então, as provas, a métrica delas é a mesma, né? Mas, por exemplo, ela tem que dar um resultado diferente. Porque o que é um resultado de prova, Klaus? Vai ser para a gente entregar, por exemplo, um objeto, que tudo bem, daí pode ser o mesmo objeto. Mas, às vezes, vai ter que fazer com que chegue-se em uma rua, certo? Da cidade. Não dá para ser a mesma rua para todas as equipes, porque senão você faz uma confusão na rua e também entrega-se qual é a rua, né? Então você pensa como é que precisa fazer para você fazer uma lógica, porque as provas são de desafio lógico, para 18 equipes em ruas de cidade, sabe? Então ficou inviável. A gente resolveu remodelar também para isso. Só que o ideal não seriam 8 também. O ideal acho que talvez fosse se a gente tivesse na faixa de 12 equipes. Acho que estaria o mais bacana aí para a competição, sabe? Mas a gente tem um projeto bem interessante para isso, sabe, Klaus? Está em primeira mão isso, inclusive. A gente está com um projeto muito bem desenhado, excepcionalmente bem desenhado pelo Thiago Zumac. Thiago Zumac é um integrante muito antigo também da Gincana, e hoje ele coordena a Gincana de Itajaí também. E ele montou um projeto baseado nos esportes americanos, em como os esportes americanos atuam no colegial, na faculdade e até o profissionalismo, sabe? Então, a gente está com um projeto para o governo do estado, para envolver as escolas estaduais da cidade, para fazer uma liga de gincana nos colégios estaduais. E daí, dessa liga dos colégios estaduais, eles vão fazer o draft. O draft é uma expressão americana para quando você escolhe jogadores para o profissional, certo? Então, é uma maneira de fazer formação de gincaneiros para depois eles participarem da gincana oficial, sabe? Então, assim, o projeto está extremamente bem desenhado, inclusive tem métricas que vão auxiliar os estudantes em questões de provas do Enem, então tem toda uma questão cultural e educacional envolvida também, porque, de novo, o objetivo final é cultural, né? Então a gente também está desenhando tudo isso, vai ser muito interessante. Se a gente conseguir desenvolver isso, Klaus, eu vou te dizer que a gente garante mais 29 edições da Gincana, sabe? Não, mas eu acho que o legal é isso, né? A gente sempre vai ter momentos numa empresa, num grupo de pessoas, até nos amigos, né? Onde há uma aproximação maior, onde há problemas que de repente afastam, e faz parte, né, da própria vivência. Então, imagina um evento que reúne tantas pessoas e que agrega elas de uma forma, assim, vamos dizer assim, apaixonante, né? Porque todo mundo guerreia para conseguir vencer as provas, para que a equipe se destaque, enfim. Então, é algo assim que, quem vê por fora, como eu, por exemplo, eu não imaginava que cada rua tivesse uma prova. A impressão que me dava, né, como alguém que vê de fora, é que uma rua específica fosse para a maioria. Então, que realmente acontece o que você falou. Pra você ter uma ideia, Klaus, a gente utiliza muito na Gincana um guia de ruas, que a prefeitura disponibiliza, né? A prefeitura tem um guia de ruas, onde as ruas elas têm numeração de cada rua, elas têm metragem de cada rua, elas têm data da fundação, lei que foi criada. Então, às vezes, as provas se desenvolvem de uma maneira que você acaba chegando em números que encaixam ali, para você saber que, por exemplo, é na rua tal, sabe? As pessoas ainda estão às vezes tem uma mentalidade de que a gincana fica uma brincadeira de corrida de saco, de coisa assim, sabe? E nunca foi assim, na verdade, né? São provas de desafio lógico, né? E a complexidade delas, às vezes, chega ao absurdo.
Então, a gente tem pessoas nas equipes que a gente acaba fazendo meio que separação de expertises e especialidades, né? Então a gente tem estratégias que a gente coloca lá. Isso aqui é uma pessoa que fica para matar provas de tal estilo. Cara, essa pessoa aqui não, essa pessoa ela vai, ela é muito boa com relação à localização geográfica, ruas, etc. Vai ficar num QG avançado, vai ficar em outro local da cidade para precisar buscar alguma coisa, vai saber melhor matar esse tipo de situação. Então, assim, é muito mais complexo do que a grande maioria das pessoas acha que é. Bom, então, quem quiser se inscrever em algum grupo, entra a gente vai deixar a descrição aqui embaixo do Instagram, né, ou das redes sociais, enfim, para a pessoa entrar e daí vai escolher lá a sua equipe, né? Gincana Cidade de Blumenau. Isso. É o Instagram oficial da Gincana. Gincana Cidade de Blumenau é o Instagram oficial da Gincana. Ali mesmo, se a pessoa não quer procurar uma equipe, ela pode mandar uma DM pro Instagram oficial e a gente manda quais são as equipes e onde estão os Instagrams dessas equipes também. Aqui, inclusive, na página, mostra ali quais são... quais as equipes, né? O Amigo do Bar, a equipe Arromba, a equipe... é verdade, na própria... Perfeito, na própria bio já tem. Isso, aí a pessoa pode ir lá escolher, mas geralmente eu imagino que a pessoa tem já alguma simpatia por alguma equipe ou algum amigo, etc. E também fica a dica, né? Para quem está em alguma equipe e gostaria de ter aí a parceria do seu amigão, etc., uma pessoa que seja bastante hábil em determinada área, né, como navegador, né, porque tem que passar em ruas, etc., para participar, né? Então, muito legal, parabéns a vocês que organizam essa gincana, afinal, a gente sabe, acompanha aí há anos e sabe do trabalho, do envolvimento que tem e da complexidade que é em fazer as provas, cuidar para que tudo aconteça, resolver as situações adversas que podem acontecer em qualquer evento, né? Ainda mais quando envolve tantas pessoas, envolve uma logística na rua, né? Atrelada às próprias provas. Então, acho que tem que realmente valorizar muito o trabalho de vocês que fazem isso de forma voluntária, né, Tiago? Completamente voluntária, né? Completamente voluntária. Na verdade, não só voluntária, como gastando, geralmente. E Klaus, esse agregador. Eu só queria também, Klaus, deixar só uma questão também que é preciso reconhecer e valorizar que o atual presidente da Liga dos Gincaneiros, que é o Ademir Schmidt Júnior, o Chunho, ele tem feito um trabalho assim de dedicação absurda a respeito de tudo isso, sabe? Foi o ano que talvez a Liga mais tenha conseguido apoios e condições especiais aí para as equipes poderem participar. E foi excepcional isso e foi necessário para essa retomada da gincana. Então, só para dar os devidos créditos aí, porque realmente a gente está, obviamente, envolvido, a gente faz muita coisa, mas ele puxou com muito afinco isso aí, sabe? Bacana. Tiago, gostaria muito de te agradecer pela oportunidade de a gente poder mostrar um pouquinho desse trabalho que vocês fazem e, é claro, torcer para que seja um ano memorável no sentido mais positivo possível, né? Com alguns resultados ali, 335 pessoas doando sangue para quem precisa. E a gente sempre vive períodos aí em que a Hemosk pede né, mais doações, então isso garante que o banco do sangue esteja abastecido. Então isso é só apenas uma dessas ações sociais que acontece, né? Eu me lembro de outras edições que o pessoal faz compras para serem doados a entidades e assim por diante. Então, só isso já mostra assim que a gente está falando não só de uma brincadeira, mas de uma brincadeira séria, quer dizer, com objetivos que além da diversão, que além do entretenimento, também realmente traz um benefício para a sociedade, seja através das ações sociais, ou seja através desse resgate histórico, porque quando a gente conhece uma história de uma rua, quando a gente conhece a história de pessoas, poxa, a gente fica surpreso e às vezes até muda, né? Vamos supor, de uma empresária que nem a dona Adelina, que é uma história inspiradora, né, e tantos outros casos que às vezes podem mudar o dia de amanhã. A gente pode pensar assim, olha, se ela conseguiu, passou por aquela situação, por que eu não posso conseguir? Perfeito. É isso aí, Klaus. E a prova do sangue, por exemplo, que a gente chama assim, né, que é a prova de doação de sangue, e tendo qual é o espírito dela, né, ela tem um mínimo obrigatório,
né? Por ser uma prova que vai valer ponto, ela precisa ter um mínimo obrigatório. Mas nenhuma equipe fica no mínimo, né? A gente vai chegar aí, provavelmente, umas 400 doações de sangue. Tá? A prova exigiria, no máximo, a prova exigiria 30 por equipe. A gente estaria falando de 240 doações. Então a gente vai conseguir muito acima, quase o dobro, do que a prova pede. Porque esse é o espírito em si, né? E é bom lembrar que quando a pessoa vai doar sangue, não é simplesmente, hoje eu vou doar sangue. Não, tem que atender a certos critérios. Então, Exato. Isso faz com que esse ato valorize muito mais, né? Quer dizer, sem dúvida. não é só assim, o oba-oba da coisa, né? Até mesmo porque também, se a gente for considerar aí as pessoas que estão tentando doar e por algum motivo não puderam doar, a gente ultrapassaria esse número absurdamente, né? Bom, Thiago, brigadão aí, mais uma vez por aceitar aqui o convite e também por poder trazer essas informações de qualidade a quem acompanha aqui o Portal Blumenauense. Muito obrigado, Klaus. Quem agradece somos nós, né? Pelo espaço cedido aí para a Gincana. E, poxa, parabéns aí pelo Blumenauense, a gente sempre acompanha também. E estamos felizes aí de poder contribuir um pouquinho aí com a história da cidade e a história da Gincana. Pessoal, um grande abraço e a gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão legal quanto essa.